Teremos juros mais altos aqui no Brasil no restante de 2022? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes da gente falar aqui do Brasil, é preciso a gente olhar para o cenário internacional. Os Estados Unidos aumentou nessa última semana a taxa de juros em 0,25. Claro que a gente pode olhar para isso e ver que é um percentual muito pequeno comparado aqui no Brasil. A gente vê aumentos de 0,5%, de 1%, 1,5%. Só que os Estados Unidos aumentar os juros em 0,25% acabou impactando o mercado, porque o dólar, por exemplo, nessa semana subiu 4%. No acumulado do ano ainda está em queda, porém, diante desse cenário, um aumento de juros nos Estados Unidos que não era visto desde 2018, isso acaba impactando o mercado, porque se os Estados Unidos aumentam os juros, países da Europa aumentam os juros, países da América do Sul, da América do Norte, América Central, então os países como um todo acabam aumentando mais os seus juros. E quem é que sofre mais com isso? São os países mais fracos, os países que não têm uma economia muito forte, como é o caso aqui do Brasil, um país mais emergente, porque se antes estava entrando muito dólares aqui, porque a taxa de juros estava muito alta e o risco-retorno para o investidor internacional estava um risco bom para um retorno bom também, então atraía mais dólares. Só que agora é um cenário diferente, os Estados Unidos está com uma taxa de juros um pouco maior. Então os investidores eles estão sempre medindo o seu risco-retorno. Se vale a pena, vale o risco. Se não vale, ele acaba tirando aquele capital que ele tem, vamos supor aqui do Brasil, e ele leva para os Estados Unidos, que está pagando 0,25 a mais, e tem toda a segurança que a moeda americana tem, sobre o histórico que a moeda americana tem. Então isso acaba influenciando os países considerados emergentes. Além desse aumento de 0,25 nos juros americanos, já é projetado um aumento de mais 0,5%. Isso vai influenciar todos os países, porque investidores tiram dinheiro daqui do Brasil, por exemplo, tira dólares daqui, manda dólares para os Estados Unidos. O dólar aqui vai ficar muito mais valorizado, o câmbio vai aumentar, as commodities estão nos preços mais altos historicamente. Então isso acaba afetando o custo de produção. Se a pessoa está gastando mais com alimentação, transporte, moradia, falta recursos para ela gastar no varejo, por exemplo, para gastar em outras áreas. E aí isso acaba influenciando o lucro dessas empresas, porque se a empresa está lucrando menos, ela cresce menos, ela contrata menos, ela investe nela muito menos do que antes. E a empresa, como todo investidor, ela começa a fazer contas. Para que eu vou correr o risco de abrir uma fábrica em um momento como esse de alta de taxa de juros, com inflação alta, que as pessoas estão consumindo menos, se eu posso pegar esse capital aqui que eu tenho em caixa, uma parte dele, e eu posso investir em títulos públicos, investir num CDB, por exemplo, e render ali 12, 14, dependendo de quando vai a taxa de juros, sem muitos riscos. Então a empresa começa a fazer contas, a empresa, ao invés de investir nela própria, ela faz esse movimento e acaba postergando uma nova aquisição, uma nova fábrica ou alguma coisa assim. Claro que a gente está falando aqui de empresas da Bolsa. A empresa da Bolsa ela tem um valor de mercado maior, ela já é uma empresa mais consolidada. Diferentemente das pequenas e médias empresas que tendem a sofrer menos e que precisam desse consumo mais ativo das pessoas. Se as pessoas não consomem, essas empresas já não vendem, não lucram e acaba quebrando na maioria das vezes. É impreciso dizer até onde vai a taxa de juros, porque existem muitos fatores, existe eleição, inflação global, guerra acontecendo. Não que antes não se tinha nada acontecendo, mas esses são pontos importantes, extremamente importantes, principalmente para a economia global. Mas eu acredito que se nada de novo acontecer, a gente pode ter aí um início do fim do ciclo de inflação. E aí depende de muitos fatores, como eu disse, mas ainda assim, acredito que os juros ele vai dar mais uma última respirada, mais um último fôlego, para quem sabe no segundo semestre ele começar a cair ou mais para o fim do ano. Mas como eu disse, é muito impreciso dizer o que é que vai acontecer, por isso que eu particularmente fico de fora de títulos que sofrem com a marcação a mercado, como por exemplo títulos prefixados, títulos IPCA+. Eu prefiro nesse primeiro momento ficar um pouco de fora, quando eu de fato tiver, entre aspas, uma visão mais clara, uma certeza do que vai acontecer. Aí de fato eu começo a entrar em títulos públicos com marcação a mercado para de fato ganhar expressivamente com esses títulos. Mas neste primeiro momento eu prefiro ficar de fora. Bem, essa é apenas a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que é que você acha, se os juros vai subir mais, se os juros vai cair, se a inflação ainda vai persistir ao longo do ano.
Comenta aqui a sua opinião aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!